Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre medidas de similaridades e de dissimilaridades e também nós vamos falar um pouco sobre alguns métodos de agrupamento. Bom, as medidas de similaridade ou dissimilaridade, chamadas medidas de parecença, elas têm grande importância nos algoritmos de agrupamento. A similaridade, quanto maior for o valor observado, mais parecidos são os objetos, e dissimilaridade, quanto maior for o valor observado, menos parecidos serão os objetos. Então, através delas, são definidos os critérios para avaliar se dois pontos estão próximos e fazem parte do mesmo agrupamento. Então, nós vamos utilizar essas medidas aí. A medida de distância só é válida se essas propriedades forem respeitadas. A distância de I até K, entre os pontos I e o ponto K, vai ser maior que zero se I for diferente de K, vai ser igual a zero se I for igual a K, a simetria, a distância de K é igual a distância de KI, e a distância de I a K é menor ou igual a distância de I até M, mais a distância de M até K. Então, isso aqui seria a desigualdade triangular. Bom, a primeira medida de similaridade que nós vamos ver é a distância euclidiana. Ela segue o princípio aqui do teorema de Pitágoras, então seria o somatório de x e j menos x e linha j ao quadrado, e a raiz quadrada disso. Aqui são, se a gente fizesse termos de matriz, são os vetores de média aqui, xi e o x e linha. Então aqui seguindo esse princípio aqui, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos aqui. Então eu tiro a raiz daqui, então eu ponho a raiz da soma de quadrados, que é o princípio da distância euclidiana, que seria a raiz da soma de quadrados dessa diferença entre os pontos aqui, que corresponde ao comprimento aqui do cateto, aqui no caso. Então, se eu tiver mais variáveis, então é o somatório de K até, no caso, que 3 variáveis, e assim por diante. Então, eu consigo fazer a distância euclidiana. Tem um probleminha na distância euclidiana, que ela não preserva a ordem das distâncias com a mudança de escala. Então, por isso é comum proceder essa padronização das variáveis antes de se obter o valor da distância. Bom, outra coisa que ocorre com a distância euclidiana é que à medida que aumenta o número de variáveis, ela tende a aumentar, a crescer. Então, para corrigir isso, a gente pode usar a distância euclidiana média, que é dividir a distância pela raiz do número de variáveis. Então, a gente pode utilizar a distância euclidiana média. Outra distância bastante usada é a distância de Mahalanobis, e ela leva em conta aqui, no caso, a matriz de dispersão amostral, que seria a matriz de variância e covariância. E aqui são os vetores de médias aqui. Bom, essa medida ela é importante quando existem repetições dentro das unidades amostrais. Ou seja, quando a unidade amostral é um conjunto de indivíduos, e principalmente quando os caracteres são correlacionados. Quando os caracteres são correlacionados, a distância de Mahalanobis, então, ela apresenta vantagem em relação à euclidiana, por levar em consideração essa correlação residual entre as variáveis. E ela vai ser equivalente à distância euclidiana quando essas correlações forem nulas, considerando-se as variáveis padronizadas. Bom, e a gente falou de distância, agora vamos falar de similaridade. Então também ela deve satisfazer essas propriedades, a distância, a similaridade entre objetos I e K, S de K é S de KI, a simetria, essa similaridade ela é maior ou igual a zero, colocando em módulo aqui, e a similaridade cresce à medida que a semelhança entre I e K também cresce. Então a gente pode ver que as medidas de similaridade e de dissimilaridade elas crescem em sentidos opostos. Pois enquanto a similaridade ela cresce à medida que aumenta a semelhança entre os dois objetos em comparação, a dissimilaridade vai decrescer. Então, quanto mais parecido, maior a similaridade e menor a dissimilaridade. Então, eles crescem em sentidos opostos. Uma outra medida de similaridade é o coeficiente de correlação, que é a medida mais empregada. Então, quanto maior o R, mais semelhantes são os indivíduos. Bom, se eu tiver variáveis categorizadas, eu posso também calcular a distância entre elas. Então, a gente vai usar essa tabelinha aqui.
Então, o A corresponde à presença e presença nos dois, né? Então, 1 seria a presença e o 0 seria a ausência. Então, aqui está presente aqui também, então é A. Aqui estaria ausente no A e presente no B, no B, né? Seria B pequeno aqui. O Czinho seria presente no A e ausente no B. E o Dzinho seria presente no A e ausente no B. Então, se a gente quer saber indivíduos com comportamento semelhante, eles terão alto valor nessa diagonal principal, porque está coincidindo a presença e presença, e ausência e ausência, né? E se o comportamento é diferente, eles vão ter valores elevados nessa diagonal secundária aqui, ó. Aqui seria ausência e presença, e aqui seria presença e ausência. Então, aqui se mede, seria distância, e aqui semelhança, né? Então, eu posso utilizar uma fórmula a partir disso aí, ó. Então, a similaridade, né, as concordâncias, dividido por M, que seria o total aqui, né? Então, eu vou pegar A mais D sobre M, eu vou ter uma medida de semelhança, similaridade. E B mais C sobre M, uma medida de discordância, né? Ou de distância. Tá? E existem vários coeficientes que são utilizados para calcular essas distâncias, aí, né? Utilizando variáveis qualitativas, né? A única especificidade aqui, né, é que alguns usam D na forma, essa dupla ausência, 0 e 0, e alguns não têm, né? A escolha dos coeficientes com D deve ser criteriosa, né? Às vezes, devido às amostras, pode ocorrer um número elevado de dados nulos, ausência e ausência, nos dois indivíduos, mas não porque eles não possuem, às vezes por problema de amostragem, né? E provoca, então, uma falsa semelhança entre as amostras, tá? Então, nesses casos, a gente tem que evitar coeficientes com dupla ausência. Então, precisa tomar cuidado com isso. Pode aparecer muito D, não quer dizer que não tem um e outro. Às vezes pode ser problema de amostragem que não apareceu. Então, precisa ter bastante critério para selecionar esses coeficientes, né? Bom, então agora a gente vai mostrar um exemplozinho como calcular. Então, aqui eu teria 5 genótipos, pode ser 5 indivíduos, 5 plantas ou 5 animais. E foi feita uma análise de marcadores aqui moleculares, né? Então, por exemplo, eu vou comparar o genótipo 1 com o 2. Ó, esse marcador está presente no 1 e está ausente no 2. O marcador 2 está presente no 1 e também está presente no genótipo 2. O marcador 3 está presente no 1 e ausente no 2. O marcador 4 ausente no 1 e presente no 2. E assim por diante. Então, com base nesses dados, utilizando um daqueles coeficientes, eu posso calcular uma medida de similaridade ou distância entre eles, né? Então, aqui aplicou esse coeficiente, ó, então vamos ver a distância entre cada um aqui. Vamos ver primeiro entre 1 e 2. Então, o A seria o que? Presença e presença. Então, se eu olhar aqui, ó, o único que tem presença aqui entre 1 e o 2 é esse aqui, ó. Então, eu tenho um valor A aqui. O B vai ser presença no primeiro e ausência no segundo. Então, presença no primeiro e ausência no segundo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 5 valores B. E assim por diante. Calculei o C e o D. Então, aqui, jogando naquelas fórmulas lá, esses valores aqui, 1, 5, 2 e 1, eu consigo calcular os valores desses coeficientes, né? Então, tem a distância do 1 com 2, 1 com 3. Então, se a gente olhar só para o genótipo 1 aqui, ó, ele é mais parecido com 2, ó, e menos com o 4, menor distância, né? Então, a gente pode ver. Olhando esses coeficientes, eles têm valores semelhantes entre si, né? Então, a variação é muito pequena, eles mantêm a mesma sequência da ordem aqui das distâncias, tá? Bom, então, agora vamos ver, a gente já viu as medidas de similaridades e distância, né? Então, vamos ver alguns métodos de agrupamento, tá? Ou também chamado de cluster. Então, qual é a finalidade do agrupamento? É a formação de grupos com homogeneidade dentro e heterogeneidade entre, tá? Então, esses grupos são homogêneos entre si e são heterogêneos entre eles, né? Então, cada objeto ele vai ser similar ao outro de acordo com algum critério de seleção. Os métodos de agrupamento serão utilizados para a definição dos grupos, né? Então, os objetos serão agrupados baseados nas características que eles possuem. Então, a gente vai ver que, de acordo com as características que serão medidas, a gente vai agrupar os indivíduos nos grupos, né? Então, é uma técnica multivariada que não estima a variação empiricamente, mas, ao invés disso, ela usa a variação como especificado pelo pesquisador, né? Então, a variação no cluster lá vai ser o conjunto de variáveis que estão representando as características usadas para comparar os objetos na análise de cluster, né, ou de agrupamento.
Então o foco é a comparação dos objetos baseada na variação que eles possuem, não na estimação. Então eu não vou estimar uma variação para agrupá-lo. É de acordo com a variação que tem nas variáveis que esses indivíduos vão ser agrupados, né? Ou seja, se eles são semelhantes em relação àquelas variáveis, eu vou agrupá-los, os indivíduos vão estar no mesmo grupo. Ou indivíduos que são diferentes em relação àquelas variáveis vão ser colocados em outro grupo, né? E assim a gente vai formando subgrupos menores, né, de acordo com as características que eles possuem nas variáveis. Bom, então existem alguns critérios, né, etapas para fazer esse agrupamento, né? Então a gente precisa ver se padroniza ou não as variáveis, né? O critério que será utilizado para determinar os grupos são distâncias ou se são similaridades, né? Definição dos grupos. Então, às vezes, eu consigo definir a priori através de um conhecimento que eu tenho sobre os dados, né? Então, se eu conheço os objetos, ou sei lá, os indivíduos que eu estou trabalhando, e, por exemplo, eu já sei que existem 3 tipos de indivíduos, então o pesquisador ele pode forçar a criação de 3 grupos, né? Às vezes, por conveniência da análise, né? Por exemplo, eu estou interessado em apenas 2 grupos. Por exemplo, no hospital, eu quero agrupar os médicos e no outro grupo os enfermeiros. Então, por conveniência da análise, eu crio meus 2 grupos, eu separo 2 grupos, né? E às vezes também eu posso, na grande maioria, definir a posteriori com base nos resultados da análise. Então, assim que eu terminar a análise, eu vou fazer uma avaliação daqueles grupos que foram formados e definir quais são meus grupos, né? Bom, definir então, para formar os grupos, qual é o algoritmo que vai ser utilizado na formação desses grupos. Depois vamos ver alguns algoritmos, né? Mas, por exemplo, existe o método do vizinho mais próximo, o método do vizinho mais distante, né? E alguns outros métodos, tá? Eu preciso também, depois que eu criar os grupos, eu preciso fazer a validação do agrupamento, né? Ou seja, garantir que as variáveis tenham um comportamento diferenciado nos diversos grupos, né? Então, eu suponho que cada grupo seja uma amostra aleatória de alguma subpopulação. Aí nós podemos aplicar técnicas de inferência para compará-las, né? Vamos supor que eu consegui separar em 2 grupos. Então eu posso usar o teste de T para comparar a média desses grupos para ver se eles realmente são diferentes, né? E depois eu preciso interpretar os grupos, né? Então eu posso caracterizar esses grupos, né, utilizando a estatística descritiva, tá? Então nós vamos ver agora o método do vizinho mais próximo, tá? O Single Linkage Method. Então, por exemplo, eu vou pegar a distância do I com K e JK, vou pegar a menor distância entre eles. Eu vou pegar a distância IK e JK. Qual delas for menor, eu escolho ela e vou passando para outro grupo. E assim por diante, né? Depois eu vou juntar o IJ com KL. Vamos supor que eu agrupei o indivíduo K com L e o indivíduo I com J. Então eu vou agora agrupar esses 2 subgrupos, né? Então eu vou pegar a menor distância de IK e L, JK e JL, tá? Então os indivíduos eles são reunidos em grupos, né, e o processo vai se repetindo em diferentes níveis até formar uma árvore, que é chamado dendrograma, né? Então, através das fusões sucessivas dos N de indivíduos, né, então vão sendo obtidos N-1, N-2, etc., né, grupos, né, até reunir todos os indivíduos num único grupo, tá? Então, o que caracteriza esse processo é que a reunião de 2 agrupamentos numa certa etapa produz um dos agrupamentos da etapa anterior, caracterizando então um processo hierárquico. Então, por isso que a gente chama de métodos hierárquicos de agrupamento, tá? Então, vamos usar aquele exemplo que a gente deu, né? Eu tenho os genótipos aqui, eu tenho os 5 genótipos e tenho os marcadores. Eu quero agrupar esses genótipos aqui de acordo com a semelhança. Os mais próximos vão ficar juntos, né? E os mais distantes vão ficar separados, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a distância entre eles. Então usou o coeficiente de Jacquard, igual a gente mostrou há pouco lá, e eu tenho uma matriz de distância, né? Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então a distância do 1 com 1, do 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4 e 1 com 5, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso identificar aqui é qual é a menor distância aqui dessa matriz, ó. Então, se eu olhar, a menor distância é o 0,33. Quem que está aqui? Ó? É o 1 com 1, 2, 3, 4. 1 com 4. Então, é a menor distância. Então, eu vou fazer o primeiro grupo, 1 com 4. Tá? Agora, eu vou juntar aqui, ó, 1 com 4, com 2, com 3 e com 5.
que é o valor que eu vou colocar aqui? 1 com 4 com 2. Então é aquilo que a gente falou. Eu vou olhar aqui, ó, no caso aqui, ó, 1 com 4 com 2. Eu vou olhar 1 com 4 com 2. Então eu vou olhar 1 com 2 e o 4 com 2. Né? Então no caso aqui eu vou ver aqui, ó, o 1 com 2 é 0,88 e o 4 com 2 é 0,83. Ó, 1, 2, 3, 4, 4 e aqui o 2, 0,83. Então 1 é 0,83, o 4 com 2 e 1 com 2 é 0,88. Qual que é menor? Menor é 0,83. Então vou pegar ele e vou colocar aqui, ó, e assim por diante. Então fiz o primeiro agrupamento. Aí depois eu vou olhar qual que é o menor aqui, ó. Tem três iguais aqui, 0,50, 0,50, mas vamos pegar esse aqui, ó, esse primeiro aqui, ó. Então esse primeiro, o que que eu vou agrupar? Eu vou agrupar agora aqui o 1 com 4 com o 3. Então eu vou juntar aqui, ó, 1 com 4 e 3, formei um grupo, né? Agora 1 com 4 e 3 e o 2, qual é o valor que eu vou colocar? Aí eu tenho que olhar aqui de novo, ó. Seria 1 com 2, né? O 3 com 2, que vai ser aqui, o 3 com 2, 0,88, né? O 2 aqui, 1, 2, 3, 0,88, e o 4 com 2, que seria o 0,83. Então na verdade vai ser esse, esse, esse. Então o menor é o 0,83, então eu pego e repito ele aqui, ó, 0,83, e assim por diante, né? Agora eu vou agrupar esses outros indivíduos aqui. Qual que eu vou agrupar agora? Eu vou agrupar o 1 com 3 com 4 com 5. Aqui está igual, eu podia agrupar o 2 com 5, mas eu vou pegar aqui, ó, vou agrupar 1 com 4 com 5. Então formei esse grupo, e agora esse grupo aqui vai se juntar com o 2, né, lá na frente, que é a última distância aqui, ó, né? Então 2 se juntou lá no final com esse grupo aqui, ó, tá? Então assim foi feito o agrupamento pelo método do vizinho mais próximo, né? Então aqui a gente fez os agrupamentos, ó, então ficou assim, ó. Então a gente olha que 1 com 4 são os mais próximos, depois eles se ligam no 3, depois se ligam no 5, né? E por fim eles se ligam no 2 aqui, ó. Bom, agora a gente vai usar o método vizinho mais distante, né? Complete Linkage Method aqui, ó, tá? O método vizinho mais distante. Então, na verdade, a gente vai ver as menores distâncias, só que agora, ao invés de eu pegar a mínima distância, eu vou pegar a máxima distância entre eles, né? Então, a gente vai pegar mesmo o conjunto de dados lá. Então, novamente, qual que é o menor aqui? O menor é 1 com 4. Então, eu vou juntar aqui o 1 com 4, né? Agora eu vou olhar 1 com 2 e 4 com 2. Qual que eu vou colocar aqui? Então, se eu pegar 1 com 2, vai ser 0,88 e o 4 com 2, 0,83. No método vizinho mais próximo, eu peguei o menor. E no método vizinho mais distante, eu vou pegar o maior. Então, vai ficar 0,88. Tá? Então, aqui vai ficar 0,88. E eu vou repetindo esses passos, agora eu pego o menor. Qual que é o menor que vai estar aqui? É 0,50. Então, eu vou juntar o 3 com o 5. Juntei o 3 com 5. E assim por diante, eu vou formando os grupos até formar o meu dendrograma lá, né? Então, veja aqui, ó, então juntei 1 com 4, depois juntei o 3 com 5, depois juntou o 2 com esse 3 com 5 e por fim juntou esse grupo aqui e se uniu ao grupo 1 com 4, tá? Então, esse foi o método vizinho mais distante, né? Bom, e depois que eu faço esse agrupamento, uma das coisas que eu posso ver é olhar a consistência desse agrupamento, né? Para ver se realmente esse agrupamento que eu fiz está consistente, tá? Então, na verdade, o que eu faço? Aqui uma correlação, coeficiente de correlação, é chamado de coeficiente de correlação cofenético, tá? Eu faço uma correlação entre a matriz fenética, que seria a matriz de distância, com uma matriz cofenética, que é resultante do agrupamento, né? Então aqui, ó, a matriz fenética seria essa distância aqui, ó, a matriz de distância original que a gente mostrou lá utilizando o Jacquard. E a matriz cofenética é baseada no agrupamento, ó. Então 1 com 4 se ligou no 33. Então aqui 1, 2, 3, 4, 1 com 4, 33, né? 1 com 2 se ligou aonde? Ó, se ligou no 0,5. Então põe 0,5 aqui. O 1 com 3 se ligou aonde? Está aqui, ó. 1 com 3 se ligou aqui, ó, no 0,5 também. Então eu montei uma matriz de cofenética. Agora, se eu colocar esses dados aqui em linha aqui, né, em coluna, né, pegar esse aqui, colocar em 1 com 2, 1 com 3, colocar em coluna,
e fazer a correlação desses valores com esses valores aqui, ó, tá? Então eu tenho o que eu chamo de coeficiente de correlação cofenética, né? Então a gente pouco se sabe sobre qual técnica é mais apropriada, né, para certo tipo de dado, né? Então, dependendo do método que a gente usou para reunir os dados, é importante então que sejam efetuadas essas medidas do grau de ajuste, né, entre a matriz original dos coeficientes de distância e a matriz resultante do processo de agrupamento, que seria essa matriz aqui, né? Quanto maior o grau de ajuste, menor será essa distorção ocasionada pelo método, né? Então, na prática, esses dendrogramas com esse coeficiente de correlação cofenética menor que 0,7 indicam inadequação do método de agrupamento para resumir a informação do conjunto de dados, tá? Então, o ideal é que esse coeficiente de correlação cofenética seja acima de 0,7, mostrando que é um bom agrupamento, tá certo? Bom, pessoal, então o que eu tinha para dizer para vocês era isso, e até a próxima aula.